Fala, meu povo, muito bom dia, chegando com o primeiro conteúdo desta terça-feira aqui no canal do Lessa, dia de Setecla Sachilho. Vamos para lá daqui a pouco acompanhar as entrevistas do lateral esquerdo René e do goleiro Marcelo Pitaluga. Para você que está assistindo esse vídeo antes das 10 da manhã, daqui a pouquinho tô partindo para lá, não sei exatamente que horas vai ser a coletiva, se vai ser antes ou depois do treino, mas de qualquer forma, no meu caso, vai ser a primeira ida ao CT neste ano, já para matar a saudade e começar também essa temporada 2025, marcando presença lá no CT Carlos Sachilho. A gente é um dia também de preparação, de finalizar a preparação, na verdade, do técnico Marcão, que vai comandar a equipe na segunda rodada do Campeonato Carioca. Amanhã já é dia de jogo novamente, Fluminense e Volta Redonda e Fluminense direto lá do estádio Raulino de Oliveira. Mas esse vídeo aqui vai ser para falar de um tema que vem sendo muito debatido de uma forma geral por toda a imprensa, a mídia. Afinal de contas, a gente está em meio a um mercado de transferências que começou meio lento, depois ficou mais movimentado e ainda tem muita coisa acontecendo. E é um mercado muito inflacionado, por N motivos, né? Alguns clubes gastando muito dinheiro em contratações, e não só nos valores que estão sendo pagos, mas também nos altos salários. E o técnico Mano Menezes falou sobre isso na última semana, na entrevista que ele concedeu à TNT. E eu queria aliar esse tema, esse debate, a outro muito importante para o Fluminense, para esta temporada. Aliás, é importante para o Fluminense já há muitos anos. E provavelmente vai ser muito importante também neste ano, que é o aproveitamento desses moleques que estão surgindo, desses moleques que estão vindo com tudo, que inclusive estão começando esse Campeonato Carioca. Contra o Sampaio Corrêa, lá em Moça Bonita, a gente já teve ali o gostinho de ver o Riquelme jogar muito bem. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Justamente sobre isso que eu vou falar aqui agora. E antes de mais nada, vou colocar aqui o trecho, esse trecho que eu citei aqui do técnico Mano Menezes, em que ele fala que provavelmente essa bolha vai estourar. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento de extrapolação, principalmente na nossa realidade nacional, né? Nós não podemos nos comparar com a Inglaterra, nós não podemos nos comparar com a Alemanha. Nossa realidade de economia é diferente no país. E acho que nós estamos vivendo uma bolha que certamente vai ser furada logo aí na frente, porque os clubes não vão conseguir honrar compromissos, sustentar negociações em valores desse tamanho. Não temos receita para isso. Estou falando da média dos nossos clubes. Temos aí 2, 3 exceções? Temos. Eles podem fazer negociações diferentes da realidade. Então, aqui no Fluminense, a gente tem que trabalhar com números mais abaixo, temos que encontrar soluções que não sejam as mesmas que eles podem encontrar, temos que valorizar a nossa formação. O Fluminense tradicionalmente tem, né, formação muito boa, que é feita em Xerém, e você sabe muito bem. A gente precisa encontrar alternativas de negociação um pouquinho diferentes, temos que encontrar mercado alternativo, né? E haja vista aí, estamos estourando o limite de jogadores estrangeiros. Não é porque nós achamos que os de lá são melhores do daqui, é porque os números são mais baixos, porque a realidade econômica deles também é menor do que a brasileira. Então você tem que encontrar soluções. Mas não acredito que os clubes vão, por muito tempo, suportar isso, né? É meio que uma realidade cíclica no futebol brasileiro, né? Quando aparece algum dinheiro novo, a gente começa a fazer negociação mais alta, né? Mas daqui a pouco esse dinheiro novo acaba e a realidade dura chega, porque a gente tem que honrar esses compromissos. Então, eu como treinador, sempre trabalho na direção de uma realidade mais, pouquinho mais, né, pé no chão, porque as consequências dessa viagem, às vezes, vêm e são mais duras para os clubes e causam mais problemas a longo prazo depois, que a gente não pode cair nessa tentação. Cara, eu não tiro sequer uma palavra dessa colocação do Mano Menezes, que eu achei perfeita. E talvez para muita gente pode ser um tanto quanto óbvia, ou não, ou algumas pessoas vão discordar. O Mano fala em dinheiro novo, né? A gente está numa janela de transferências em que o Fluminense, apesar de não ter a capacidade de investimento que alguns dos seus principais rivais, o Fluminense já gastou em 2 jogadores aí, o Hércules e o Freitas, estou citando só os 2, quase 50 milhões de reais.
somando ao que o Fluminense pagou pelo Canóbio, que a gente não sabe ainda quanto foi, já vai superar a janela do meio deste ano, que já foi uma janela bastante significativa, a maior da história do clube. Mais de 50 milhões de reais. Somando 2024 inteiro, cerca de 70 milhões. O Fluminense provavelmente vai superar com facilidade até esse valor. E a gente sabe que, para fazer isso, é necessário entrar uma grana. E entrou o dinheiro novo. Da onde vem esse dinheiro novo? Da negociação, a gente está justamente no momento em que os direitos de transmissão estão sendo negociados. O Fluminense, assim como outros clubes, vendeu 10% para o investidor e já recebeu essa grana. E talvez já tenha gastado essa grana. Tem em outros clubes a entrada das SAFs, tem as bets, enfim, tem muita grana entrando neste momento no futebol brasileiro. Mas até onde isso é sustentável? Para o Cruzeiro, vamos lá, pegar o exemplo do Cruzeiro, o Pedrinho BH comprou o Cruzeiro e agora está investindo milhões e milhões, eu já perdi até a conta, em jogadores experientes, jogadores rodados. Mas alguém tem alguma certeza de que esse time do Cruzeiro vai ser campeão em 2025? Alguém consegue dar essa certeza? Aí vocês imaginem, se o Cruzeiro não ganha nada esse ano, nada, olha o tamanho desse prejuízo. Até quando isso vai se sustentar? A gente não sabe. Não é um problema nosso. Nosso problema é pensar na realidade do Fluminense. E aí o que o Fluminense tem que fazer para lidar com essa situação? Conseguir ser competitivo não só dentro de campo, mas também no mercado. É necessário, não tem jeito. Se você não tiver um bom planejamento, uma boa estratégia e ser inteligente também, ou seja, enxergar oportunidades que outros talvez não consigam enxergar e ir somente apostar em jogadores mais velhos, veteranos, ou jogadores que chegam de graça, mas que não têm qualidade, pode acontecer o que aconteceu no ano passado, perdão. Eu penso muito nessa questão financeira porque eu quero um Fluminense vencedor a longo prazo. Eu não quero que a Libertadores de 2023 tenha sido a última Libertadores do Fluminense. Eu quero que tenha sido apenas a primeira. Eu falo isso desde quando ela foi conquistada. Mas para isso é necessário você ser minimamente sustentável. Só que eu já falei para vocês aqui nesse debate de SAF, discussão sobre SAF, que infelizmente pelo tamanho da dívida do Fluminense e pela necessidade de investimento cada vez maior que o mercado está demandando, porque está entrando dinheiro, está entrando SAF, os caras percebem que os salários, né, que o time X e Y não pode pagar alto e os caras estão pedindo cada vez mais alto. Olha só o Rony, cara. Olha só o ano que o Rony faz em 2024 e o cara estava querendo ganhar 1,5 milhão agora. O Wanderson tá pedindo 1 milhão pro Vasco. O Wanderson reserva do Wesley no Internacional. O Romero renovou ganhando 1 milhão no Corinthians. 1 milhão agora virou brincadeira. Qualquer jogador mediano quer ganhar 1 milhão. O cara faz um ano bom, quer ganhar 1 milhão. Olha o quanto de salário o Cruzeiro não tá pagando para esses caras. Então, a gente tá num momento muito, muito louco. Ah, mas os valores estão altos porque o dólar tá... Não é só porque o dólar tá alto, gente. O mercado tá inflacionado, sim. Os valores estão além da conta. Não é só uma questão do... É claro que o dólar alto, obviamente, prejudica nessa situação. Então eu só consigo enxergar o Fluminense a longo prazo conseguindo competir no mercado financeiramente para montar times fortes através da SAF, e por isso eu defendo a SAF. Mas a gente sabe que é uma questão complexa, que exige muito cuidado, que exige muito estudo para você fazer a escolha certa, porque senão pode ser ainda pior. Se você faz uma escolha errada, acontece, por exemplo, o que está acontecendo aí com o Vasco. E tem outros exemplos aí para não serem seguidos. O Atlético Mineiro, os mecenas, os Menin foram lá, os irmãos, compraram o Atlético, colocaram lá uma grana, fizeram dívida com o estádio, dívida que eles construíram o estádio, meio que usaram o Atlético para isso, compraram um clube e agora tem uma dívida, o Atlético tem uma dívida gigantesca com eles. É uma história extremamente complicada. E olha o Atlético agora no mercado. Já tá ferrado, já não tem, já estão segurando o investimento. E ano passado o Atlético chegou a 2 finais e não ganhou. E chegou a 2 finais. E não tem jeito, porque um só vai ganhar. Se você colocar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, são 3 que vão ganhar. Tem pelo menos outros 3 clubes fazendo investimento pesado. E esses clubes não vão ganhar título de expressão. E um clube pode ganhar 2, como o Botafogo ganhou, como o Flamengo já ganhou, como o Palmeiras já ganhou. E aí muita gente vai falar, tem que ter o fair play financeiro. E eu já defendi, mas depois eu refleti conversando com outras pessoas, buscando mais informações, o fair play financeiro beneficia quem, gente? De fato. Porque o fair play financeiro é você não gastar mais do que você arrecada. Os clubes que arrecadam mais, eles vão continuar sempre tendo vantagem, eles vão continuar sempre... Eles sempre estarão no topo, porque eles arrecadam mais. Então, se o Fluminense monta uma SAF, mas o Fluminense não arrecada como o Flamengo arrecada, muito abaixo. Então vai ter esse limite.
Pode fazer, ainda assim, pode fazer um futebol bem feito e ser campeão? Claro que pode, mas vai ser exceção. Na Europa tem fair play financeiro. Quantos times, quantas surpresas você vê no futebol europeu conquistando um título de expressão nas principais ligas? Tem fair play financeiro na Europa. Não estou dizendo que tem que ser controle, eu acho que tem que haver algum tipo de controle. Clubes não podem sair comprando e não pagando. Eu acho que tem que ter punição rigorosa para isso. É um caminho que tem que se tomar. Mas não é só, tem que ter o fair play financeiro e acabou. E isso vai resolver o problema. Não vai, na minha opinião. Então, enquanto o Fluminense não vira SAF, enquanto não tem outra solução, porque você tem que competir nesse mercado dentro das suas limitações, mas você tem que competir sem extrapolar. E aí, a gente não sabe o que está sendo feito. Eu já cansei de falar, estamos num ano eleitoral. Ano eleitoral em clube brasileiro, a gente sabe como funciona. Esse ano é um ano em que teremos eleições e também essa possibilidade de SAF. Então, abre os cofres, vai gastando. Aí lá na frente, se der merda, vai ter um monte de gente desesperado. Inclusive, aquela galera que falava, tem que gastar mesmo, dane-se. Não sou eu que estou pagando, gasta mesmo. Aí depois da merda, o clube já tem uma dívida gigantesca, não adianta chorar lá na frente. Então é algo que tem que ser debatido. É claro que a gente quer ver um Fluminense forte, investindo, gastando, trazendo jogadores de qualidade. É claro que a gente quer ver isso. Mas, para mim, a preocupação com o futuro ela deve sempre existir. E o Fluminense passou em poucos anos atrás, esteve muito perto de ser rebaixado para a Série B. E isso toda essa dificuldade que a gente vive é resultado de anos e anos de administrações irresponsáveis, de gestores irresponsáveis, de presidentes irresponsáveis, que fizeram merda atrás de merda e estão aí hoje como se nada tivesse acontecido, porque eles não pagam, ninguém paga. Quem paga é o clube e depois quem paga é a torcida. Então, enfim, como o Fluminense pode amenizar isso, na minha opinião? E eu venho falando, cara, eu falo sobre isso e penso sobre isso há anos. Gente, a mina de ouro de qualquer clube de futebol hoje, ela está na base. Xerém é uma mina de ouro, mas que você tem que alimentar, porque senão ele vai ficando escasso, né? Para qualquer clube grande de futebol. Olha o que o Palmeiras está fazendo, está vendendo um zagueiro por 35 milhões de euros. O Palmeiras vendeu o Estevão, vendeu o Hendrick, e pode chegar a 1 bilhão só com essas vendas. Mas faz um trabalho de base exemplar. Tem um cara lá que é talvez o melhor do Brasil hoje nisso, que é o João Pedro. E está investindo cada vez mais. E o Fluminense precisa investir na base. Vai fazer a SAF? Precisa, primeiro, ver como que vai ficar como fica Xerém nessa história. E dependendo de como ficar, garantir investimento pesado em Xerém. Eu não sei se vai na negociação, se não vai. Isso é outro caso muito complexo, inclusive nessa negociação de SAF. Mas as joias estão ali. E o Fluminense precisa trabalhar essas joias. Hoje a gente está vendo Riquelme, Isaac, Wallace Davi, jogadores que estão surgindo e que precisam ser, e outros precisam sair dali, justamente para que o Fluminense possa formar os seus craques em casa também. A gente sabe que eles não vão ficar muito tempo por aqui, mas é necessário ter sempre uma geração interessante chegando para alimentar e com isso você conseguir reduzir os custos do mercado, que está realmente fora da realidade em muitos momentos. E aí o Mano falou sobre isso. A Flu TV, eu vou trazer aqui esse trecho para ver o que o Mano falou em relação ao aproveitamento da base que ele está prometendo que vai usar. Por onde passei, sempre procurei olhar as categorias de base, porque sou um treinador oriundo das categorias de base. E sei que se trabalha muito sério lá para produzir novos jogadores, para trabalhar esses novos talentos que aparecem. O Fluminense tradicionalmente sempre fez isso na sua história e a gente vai fazer aqui porque acha, primeiro, que é a ordem natural das coisas e segundo, uma necessidade de cada clube produzir novos talentos ou utilizar novos talentos na equipe principal. É só olhar hoje quanto é o custo da contratação de um jogador que vem de fora, seja de onde ele vier. Os números se tornaram números bastante grandes. Então, a gente que tem um trabalho como o Fluminense tem a obrigação de aproveitar bem esses jogadores aqui. Então eu espero que o Mano possa colocar realmente isso em prática, possa aproveitar esses garotos. O futuro do Fluminense está ali. Não tem só craque em Xerém, mas muitos podem ser dele. Tem que investir mais, colocar mais captadores, olheiros, investir em estrutura, sabe? Atrair cada vez mais moleques de qualidade, mas para isso tem que ter um trabalho realmente com pessoas que entendem, que não estão lá só por amizade.
Não tem que ter amizade, tem que ter profissionais capacitados, profissionais que entendem realmente do mercado, entendem realmente como se construir uma base vencedora. E não é só vencer títulos. Uma base vencedora é fazer com que esses jogadores cheguem ao profissional e consigam se firmar no profissional. É isso que determina o sucesso de uma base. E claro, depois, consequentemente, eles serão vendidos. Então o investimento tem que ser pesado nisso. E o Fluminense precisa, de fato, continuar alimentando o time profissional com esses jogadores, acreditar no potencial desses jogadores, apostar, em vez de trazer atletas medianos que chegam aqui, às vezes, com salários altos que não agregam em absolutamente nada, é investir nesses moleques. Porque dessa forma, isso por si só também não vai resolver. Você vai ter que contratar de qualquer jeito. Mas é, sem dúvida alguma, um caminho para você gastar menos, para você sofrer menos, para você depender menos de um mercado hoje que está uma loucura, que a gente não sabe como vai estar daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Mas, de novo, eu penso no Fluminense vencedor a longo prazo. Quem não acha que tem que se preocupar com isso, beleza, opinião de cada um, visão de cada um. Eu penso dessa forma e é uma coisa que eu vou sempre cobrar e sempre ficar ali em cima para entender o que está sendo feito com o clube. As negociações, quando às vezes a gente consegue descobrir, depois a gente só vai descobrir no balanço. Não há uma transparência sobre o que está sendo gasto e como está sendo gasto. Foi o que eu falei, eu quero ver um Fluminense vencedor a longo prazo. Para que meus filhos, meus netos vejam, para que seus filhos e seus netos vejam. E para isso é necessário você ter equilíbrio, e para isso é necessário você ter um crescimento sustentável, ter responsabilidade financeira. Não estou dizendo que não tem, só estou dizendo que é algo que a gente deve se preocupar. Quem não se preocupa, é a visão de cada um, a opinião de cada um, tá tudo bem. Eu vou continuar cobrando e vou continuar me preocupando. Mas enfim, é isso. A gente volta ao longo do dia com muito mais informações aqui no canal do Lessa, inclusive direto lá do CT Carlos Sachilho. Um abraço, valeu!